Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre os 8 perfis de um treinador, de uma treinadora. Você quer saber mais sobre isso? Então vem comigo. Os 8 perfis de um treinador, de uma treinadora. Olha só, eu poderia muito bem aqui, no lugar da palavra perfil, colocar arquétipos. Os 8 arquétipos de um treinador, de uma treinadora. Aliás, faltou um azinho aqui, né? Treinador. Treinador. Enfim, vamos lá. Por que eu poderia colocar como arquétipos? Porque são arquétipos. Só que tem um detalhe. Para diferenciar, se você não assistiu o vídeo que eu falo os 3 arquétipos de um treinador, de uma treinadora, assista esse vídeo. Pode terminar de assistir esse daqui, assista o outro vídeo. Por que eu falo perfil e não arquétipo? Só para diferenciar dos 3 para esses 8. E além disso, qual é a verdadeira diferença, Marcelo? A verdadeira diferença é que lá no outro vídeo, os 3 arquétipos é o que você representa e apresenta para sua audiência. É o que você vai se colocar para apresentar. Esse aqui não. Esse aqui são os 8 perfis ou os 8 arquétipos que a audiência percebe em você. Você vai se posicionar muito bem para representar apenas 3, mas muitas vezes a audiência te reconhece com outros arquétipos também. Então vamos ver quais são esses 8 perfis que a audiência pode te reconhecer e que alguns você tem que de qualquer forma evitar. Vamos lá, o primeiro arquétipo é o alfa. O que significa esse arquétipo? Só o fato de você estar em cima do palco com um microfone desse do tipo headset e falando, você já se coloca como alfa. E é importante você se manter como alfa. E o alfa não tem a ver com sexo, tá certo? Tem a ver com você é o líder de todo mundo que está aqui, da sua equipe e das pessoas que estão no seu evento. Você é o líder. Por isso que é muito importante linguagem verbal, linguagem corporal, microexpressões muito bem definidas, você muito bem posicionado, com habilidade para poder falar em público, falar no palco, apresentar todas as informações e fazer o processo de transformação muito bem feito, para não parecer que você está com alguma outra questão que vai te tirar esse perfil do alfa. E você não pode perder esse perfil do alfa, você tem que continuar e manter esse perfil do alfa. Você já representa logo de cara subir no palco, você tem que manter. Coloca isso no seu radar, ok? Depois do alfa, vem o herói. Marcelo, tem essa ordem? Tem uma ordem? Não, não tem ordem. Herói ou heroína, tá certo? O que é esse perfil? As pessoas, elas vão te reconhecer, vão passar a te reconhecer como herói, como uma heroína, na hora, no instante que você começar a ajudar a pessoa a identificar as coisas importantes para a vida dela, identificar os seus valores, identificar seus sonhos, seus objetivos, propósito, missão, enfim. E também identificar todas as coisas que são negativas. Identificar traços limitantes, crenças limitantes, feridas mortais, feridas emocionais. Quando você começar a ajudar a pessoa nesse sentido, ela vai começar a te identificar dessa forma. E quando você também começar a entrar no processo de transformação, ela vai te identificar como um herói. Só que aqui, os 6 primeiros perfis que eu vou colocar aqui para você estão muito pautados como carne e osso. É uma coisa mais humana mesmo. É gente, tá certo? Os 2 últimos perfis, que é o 7º e o 8º, eles são mais espirituais e você vai entender que a gente vai chegar lá. Então aqui é um dos perfis que a pessoa vai te reconhecer. Um outro perfil, terceiro perfil, pode também ser considerado como arquétipo, é do mentor ou da mentora. E o que representa esse perfil aqui? Quando você faz uma excelente fundamentação, explicação, você contextualiza muito bem todas as informações que você está trazendo aqui para o seu aluno, seja para explicar uma dinâmica, para explicar algum conhecimento científico, ou para explicar algum conhecimento que não seja científico, mas que seja, por exemplo, um conhecimento estratégico, ou um conhecimento no formato de método, ou evidências, ou explicar uma dinâmica, não importa o que você vai explicar, contextualizar.
O que importa é que você se importe com as pessoas e traga de forma didática essa explicação para que as pessoas elas te reconheçam como autoridade no assunto, te reconheçam como especialista no assunto. Aqui é para te reconhecer dessa forma. E você quer que ela te reconheça, entende? Então esse é o terceiro. O quarto vilão. Esse perfil aqui você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque esse papel do vilão, ele pode acontecer. Em alguns eventos muito especiais e específicos, algumas vezes nós trazemos esse traço do vilão. Mas é muito bem feito, e olha só, são poucos os eventos, praticamente, só para você ter uma ideia, eu tenho hoje no meu instituto 21 produtos diferentes, e só 2 desses 21 produtos diferentes eu venho com alguns traços do vilão. Mas é coisa mínima, são alguns pontos muito pequenos, assim. Eu me lembro até hoje que eu estava nos meus eventos e nada mais, nada menos estava o Rogério Minotouro, campeão, cara lutador de MMA, UFC, enfim. E aí eu estava nesse arquétipo aqui, ó. Ó o medo. Eu assim, e agora? Eu tenho que ser o vilão. Eu vou bater de frente com nada mais, nada menos que o Rogério Minotouro. Que medo. E aí, eu tô aqui assim, ó, com a cara de mal. E aí o Minotouro, ele tava assim, né? Ele tava assim, né? Com as mãos nos bolsos, né? Aí eu passei do lado dele assim. Rogério! Tira a mão do bolso! Eu não sei se eu devo fazer isso. Se eu fizer isso, o Rogério pode achar ruim. E se ele achar ruim, eu não quero de jeito nenhum perder um pedacinho do meu corinho. Deixa meu corinho aqui no lugar. Deixa quieto. Tem a imagem. Mas eu passo do lado dele, o cara, né, 2 metros de altura, eu com 1,74, passo do lado dele. Rogério, tira a mão do bolso! Bem assim. Então assim, e aí exatamente nesse treinamento, forte impacto emocional, é exatamente um pedaço muito pequeno, basicamente 3% do evento que eu me coloco nessa posição de vilão. Ok? Enfim, então isso é muito bem definido. Eu tenho um outro treinamento que é o Vida Extraordinária, que é o Leader Training 1, que em alguns instantes também, em alguns momentos, a gente se faz como um vilão. Mas é muito bem definido, muito bem trabalhado. Isso tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque é o seguinte, o vilão, você pode soltar o vilão que tem dentro de você de forma inconsciente. E isso pode ser um grande problema. Por que isso pode ser um problema? Porque olha só, imagina, eu já vi palestrante se dar mal na palestra justamente por ser vilão. Entende? E é mais ou menos o seguinte, é uma experiência que eu vi. Eu estava numa palestra e aí um rapaz resolveu fazer uma pergunta. Ele fez uma pergunta que pareceu uma pergunta capciosa. O que o palestrante fez? Porque que acontece? Algumas vezes a pessoa que faz uma pergunta capciosa, quer fazer pegadinha, às vezes a pessoa é um heckler. O heckler é aquele cara que quer atrapalhar o mágico, sabe? Esse nome heckler tem a ver com o mágico. O mágico tem algumas coisas guardadas na jaqueta e tal, ou no terno, aí tira coisa daqui, tira coisa dali, e aí o que acontece? O heckler fala assim, ele tá com um negócio escondido ali, o heckler é esse cara. Nas palestras e às vezes no eventual treinamento, seminário, sempre vai ter alguém assim e alguém pode fazer uma pergunta. E nessa palestra, o cara fez uma pergunta meio capciosa, o palestrante percebeu, em vez de... O que acontece? Esse camarada que fez a pergunta capciosa, ele quer aparecer. E aí você tem que atender, simples assim, faz o rapport e atende. Ele fez a pergunta, responda categoricamente e segue o jogo. Simples assim, sabe? Só que o que o palestrante fez? Ele reagiu àquilo. E aí ele veio com um vilão. Ele veio e sabe, respondeu a pessoa de uma forma meio mal educada. E fez todo mundo perceber que ele tinha entendido que a pessoa estava querendo fazer pegadinha com ele. E aí ele meio que quase que, como se ele tivesse falado, cala a boca, senta aí que o evento é meu, mais ou menos assim.
Isso é ser colocado num papel de vilão. E não é positivo isso. Você tem que tomar cuidado com isso, de não fazer o papel de vilão inconscientemente ou sem querer. Existe também, a gente que está nesse papel de treinador, de treinadora, nós estamos inseridos na internet também. E na internet, você vai representar alguns arquétipos. Tem alguns treinadores digitais, vamos dizer assim, que se posicionam exclusivamente, propositalmente como vilão. A minha percepção, eu posso estar completamente enganado, posso estar totalmente errado, tudo bem? E está tudo certo se você, por exemplo, está aqui e tomou essa decisão de fazer o papel do vilão na internet. O fato é que você fazendo o papel do vilão na internet, o teu crescimento é muito rápido. É muito rápido. Porque é mais ou menos o seguinte, a pessoa que está ouvindo você como vilão, ela não recebe aquilo que você está falando, que você está batendo, ela não recebe para ela. E ela chama outras pessoas que ela acredita que devem ouvir você como vilão, batendo de frente e martelando. Só que o que acontece? Mesmo que essa pessoa, ela não receba para ela, ela fala, não, isso aqui não é para mim, ele não está falando comigo, ela não está falando comigo, uma hora ela pode ficar contra você. E essas pessoas que agora te seguem, e te seguem com, sabe, com engajamento, que te seguem assim, ó, adoro ouvir você, pô, você é ótimo, excelente, você bate de frente, você manda bem e tal, como vilão, como fora da lei. Essa pessoa que te adora, para ela virar a casaca é muito fácil, é muito simples. Por um trisquinho, por qualquer coisa, ela fica contra você. É simples assim. Então, o que eu quero dizer aqui, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de perfil, de arquétipo, porque não é sustentável a longo prazo. Eu vou repetir. E aí eu estou dizendo que é uma opinião muito minha, tá tudo certo se você pensar ao contrário disso, tá tudo certo. Aqui a gente vive numa democracia e eu respeito o que você pensa. E é importante que você respeite o que eu penso. A longo prazo, eu considero que isso daqui não é sustentável. Porque por qualquer deslize, uma quantidade muito grande de pessoas, de uma hora para outra, de um momento para outro, começa a te odiar. Simples assim. Então toma muito cuidado, tá certo? Ao passo que se você souber fazer rapport, se você souber lidar com todo mundo, se você souber trabalhar e ajudar as pessoas, se importar, verdadeiramente você está ali para contribuir, para fazer a diferença nesse mundo, você não vai precisar fazer desse papel do vilão. Tá certo? Você pode fazer outros papéis, como mentor, como herói, e as pessoas vão gostar de você. E não estou falando de gostar e que eu tenho questão de rejeição, não, as pessoas têm que gostar de mim. Não, eu estou pensando em doação, em contribuição e negócios. As duas coisas. Quanto mais eu contribuo de forma positiva, mais eu recebo de forma positiva. É disso que eu estou falando. E eu não quero quebrar esse ciclo virtuoso. Tudo bem? É simples assim. 5. Ainda continuamos aqui com carne e osso humano. 5. Juiz. Também em alguns eventos eu me coloco nessa posição como juiz. Também nesses mesmos 2 eventos que eu venho com alguns traços de vilão, e é pouco tempo como vilão, eu passo um pouquinho de tempo maior como juiz. No Leader Training 1, eu passo um período grande de tempo como juiz, praticamente a metade do treinamento, 50% do treinamento, eu me coloco na posição de juiz. Juiz, quem julga, invalida, castra ideias, invalida comportamentos e mostra isso. O mais impactante, o juiz, ele invalida um comportamento e mostra, você está errado, você está fazendo isso, e pune. Vou repetir, e pune. Dentro de alguns eventos, alguns treinamentos de forte impacto emocional, a gente se coloca na posição de juiz que faz punição. 6. Mago. Esse perfil é um perfil onde nós nos colocamos como um treinador, uma treinadora que traz profundidade em atividades, que traz profundidade nas experiências. Não só fazer as pessoas fazerem exercício na apostila, assistir uma palestra,
pular, mas sim mergulhar para dentro. Descobrir o que tem lá dentro dela, transcender, expandir a consciência. Esse é o papel do mago. Isso é fundamental. Aqui não é só uma questão de representatividade. Não é só uma questão de eu vou parecer um mago aqui, eu vou falar de algum jeito, eu vou fazer assim. Não. É você ter de verdade habilidades que são treináveis, você constrói essa habilidade. O sucesso de ser mago é construído, tá? O sucesso é construído, e nessa construção você vai trabalhar profundidade nas pessoas, fazer com que elas descubram coisas, informações delas mesmas que há tanto tempo, quer dizer, uma vida inteira e uma vida adulta, às vezes uma vida média adulta, às vezes já uma vida adulta já avançada, a pessoa só vem a descobrir com essa idade. E vem descobrir através de quem? De você. E ela vai te enxergar como mago. Ok. Até aqui, ela te enxerga como mago, mas ainda te enxerga como carne e osso. Como alguém que tem uma habilidade, como um terapeuta que faz profundidade no processo. 7. Aí aqui olha só, imperador e imperatriz. Imperador. O que ocorre? A pessoa veio no seu evento, começa a assistir seu evento, começa a estar com você, faz um evento, faz um treinamento, outro seminário, e vai fazendo, e vai te enxergando como um modelo perfeito de pessoa. Aqui já é algo mais espiritual, porque veja só, não existe nenhuma pessoa perfeita. Não existe. Não existe. Vou repetir, nenhuma pessoa perfeita. E se não existe nenhuma pessoa perfeita, a pessoa te enxerga como algo especial. Ela te enxerga como um iluminado. Às vezes te enxerga, sabe? Como... E aí é como um imperador. O que é um imperador aqui, né? Não é exatamente o iluminado, não. Ó, voltando, não é o iluminado, tá? Corta. O iluminado exatamente é o número 8 que eu já vou falar. Mas aqui que é importante você entender, como imperador, como que ela te enxerga? Ela te enxerga como um modelo perfeito de pessoa. Não chega a ser no nível de iluminação, tá? O modelo perfeito de pessoa, no quê? Com relacionamentos. Por isso, inclusive, que é muito importante a gente ser exemplo, tá? Mas não para a pessoa te enxergar como imperador, porque não é esse o objetivo. A gente não precisa ser, eu sou como um imperador, sou intocável, perfeito, porque eu... daqui a pouco você vai mostrar que você não é. Daqui a pouco as pessoas vão te enxergar que não é bem assim. Então não queira ser isso. Tira isso do teu ego, tá? Isso é perigoso dentro do seu ego. Mas elas vão te enxergar como perfeito no relacionamento. Só que veja só. Por exemplo, o Tony Robbins. Tony teve um problema que as pessoas questionaram muito e criticaram muito o Tony quando ele se separou. Ele se separou e está agora com outra mulher. Já há muitos anos ele está com a segunda mulher. Não sei também se é a segunda, se é a terceira. Também não sei. Mas eu sei que ele se separa do relacionamento e começa um novo relacionamento. As pessoas criticaram muito. Ué, não é você que ensina os melhores relacionamentos? Não é você que ensina isso, ensina aquilo e tal? Então por isso que é muito importante, toma cuidado. Nós somos de carne e osso, somos pessoas comuns, tá? A gente quer mostrar que a gente é o herói, que a gente é mentor, que a gente é mago. Esses três aqui, no vídeo dos 3 arquétipos, é o que a gente quer de verdade representar. Que vai ser importante as pessoas entenderem que nós temos essa habilidade. Só que veja, é herói de carne e osso, mentor de carne e osso, mago de carne e osso. Aqui herói, só para vocês terem uma ideia, um herói, Ayrton Senna, um mentor, Mário Sérgio Cortella, um mago, por exemplo, um terapeuta, um grande terapeuta. É disso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que isso daqui é coisa de outro mundo, não. Você não é um ET e nem é Deus. Você é pessoa. É isso aqui que a gente quer comunicar. O restante não. A gente não quer. Tem que tomar cuidado para não ser o vilão, e se tiver que ser vilão vai ser pontual em alguns eventos estratégicos e nem o juiz.
E também não tem a necessidade de ser imperador, porque o imperador as pessoas podem te enxergar também como uma pessoa top com dinheiro, que sabe lidar com dinheiro, que é rica, que é milionária, que tem um relacionamento excelente com dinheiro, ela vai te enxergar desse jeito, tá? E se ela te enxergar um dia, por exemplo, tomando uma multa de trânsito, o que ela vai pensar de você? Ué, peraí, eu tava achando que você é o imperador não toma multa, o imperador não vai receber multa, e você tá recebendo a multa, e pior, você tá recebendo uma multa de trânsito e tá queimando dinheiro. Então, aí ela começa a te enxergar aqui, cara, mas aquela pessoa não é isso daqui tudo que eu penso que ela é. Ela é de carne e osso. Simples assim, então toma cuidado com isso. Terceiro, é no âmbito da saúde. Então a pessoa vai entender que, é excelente em saúde, tudo de saúde, come tudo certinho, se exercita isso e aquilo outro. A gente tem que ser exemplo, tem porque a gente também fala disso, a gente comunica sobre isso, a gente fala para as pessoas o quão importante é a saúde. Eu trato da minha saúde muito bem, mas tem coisas que eu não faço consistentemente, não faço e tá tudo certo. Por exemplo, eu não sou uma pessoa totalmente certinha na alimentação. Eu gosto de comer brigadeiro, eu gosto de chocolate, de vez em quando, eventualmente, eu como. Eu gosto de beber uísque, então eventualmente eu tomo uísque. Entende? Então, simples assim, e eu falo isso. Eu não escondo, eu não fico fingindo ou querendo ser quem eu não sou. Então toma cuidado nesse perfil. E o último perfil é um que também tem que tomar muito cuidado, que é o perfil do Salvador. Aqui sim, também espiritual e que mostra um ser iluminado. Você é um ser iluminado. E as pessoas começam a falar assim, não, você tem que ir. Às vezes, por exemplo, já aconteceu muito comigo assim, não, caramba, você tem que ir no evento do Marcelo, porque o Marcelo Lhama, cara, é o cara, nossa, ele é incrível, você tem que ir lá, porque não sei o que lá. Aí a pessoa fala o nome de um outro grande treinador, por exemplo, o Tony Robbins. Não, é que Tony Robbins coisa nenhuma, é Marcelo Lhama, porque é isso, porque é aquilo tal. Só que a pessoa, ela não está apenas se concentrando nas minhas habilidades normais que eu tenho, e eu não estou aqui me desfazendo e me colocando menor do que o Tony Robbins, não é nada disso, mas é só um exemplo para você poder entender. Eu também não estou falando que eu sou melhor nem pior. Eu sou Marcelo Lhama, sou único, esse ser, dentro desse corpo, com essa mente, com esses sentimentos, coração e com essa espiritualidade que eu tenho, simples assim, e que você também tem que ser assim, você é o único, ser único que você é. Só que as pessoas às vezes te enxergam como um salvador, e isso é muito perigoso. E olha só, eu quero dizer que você pode ser um ser iluminado, mas você não precisa ser reconhecido assim. Talvez até, gente, como Jesus. Não, a gente não é Jesus, a gente não é Deus. A gente não tem esse poder de transformar ninguém. A gente não é o Salvador. A gente pode sim ajudar através de ferramentas as pessoas terem uma vida melhor. Então, toma cuidado. Aqui, ó, vou colocar em azul. Tomar cuidado para que as pessoas não fiquem te enxergando desse jeito, te idolatrando, porque o objetivo não é esse. Porque se você se sentir bem e as pessoas te enxergarem como perfeito, ou como um ser iluminado, como Jesus, como um Salvador, isso daqui é ego. Toma cuidado com isso. Talvez você esteja também tratando de algo que lá na frente não será sustentável. Ok? Maravilha, maravilha. Conto com você para que a gente seja um exército do bem de treinadores para transformar vidas e fazer desse mundo um mundo melhor. A gente se vê no próximo vídeo e um forte abraço.